58, nós vamos com o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta quarta-feira. A Prefeitura de Timbó aguarda repasse de valores do Estado para continuar obras de pavimentação nas ruas Augusto Brandt e Silésia. O valor total desse conjunto de obras é de um pouco mais de 12 milhões de reais de investimentos em infraestrutura. A Prefeitura de Timbó está aguardando recursos oriundos do Governo do Estado de Santa Catarina para dar continuidade de forma integral às obras de drenagem, pavimentação e rotatória da rua Augusto Brandt e no bairro Pomeranos. O valor do investimento pelo Plano 1000 é de 2 milhões e 200 mil reais. Já a outra parte dos recursos é do programa Avançar Cidades, do governo federal, no valor de 2 milhões. Até o momento, foram repassados 700 mil pelo governo do estado. Já a pavimentação da rua Silésia, que inclusive as pessoas têm reclamado dessa questão da rua Silésia, mas a pavimentação da rua Silésia, no bairro Araponguinhas, também aguarda a liberação de recursos oriundos do Plano 1000, do governo do estado. A drenagem, canalização e pavimentação dessa obra tem um investimento de 7 milhões e 800 mil reais, sendo 999 mil do SAMAI, 5 milhões do Plano 1000 e uma contrapartida da Prefeitura no valor de 1 milhão e 800 mil. O município aguarda o repasse de 3 milhões de reais do governo do estado para poder dar continuidade a essa obra. Isso aí a gente já tinha até conversado com o prefeito Jorge Krieger, cobrando essa situação da rua Silésia, mas hoje aguarda aí a 3 milhões de reais do governo do estado. O governo do estado agora, com a troca para o Jorginho Melo, já havia se comprometido, pelo menos, em avaliar a possibilidade de as obras que estavam em andamento, enviar os recursos necessários, mas até o momento não foram enviados os recursos e a obra da rua Silésia continua parada, assim como ali em Rodeio 12, sabe aquela obra em Rodeio 12, que na frente da Mademer ali, que está há muito tempo ali levantando poeira, enfim, outra obra que está parada em função a prefeitura ali da cidade de Rodeio estar aguardando verba do Plano 1000. Foi um compromisso do governo anterior, mas que agora o governo atual do Jorginho Melo está avaliando aí, não tem como cumprir tudo aquilo que foi prometido através do Plano 1000. Está aí. E olha que a gente conversava sobre isso, a gente questionava os prefeitos, pois é, e aí, se trocar de governo, se o Moisés não se reeleger, como é que vai ficar a situação? E agora está aí. Só aqui na nossa região a gente vê essa obra da rua Silésia aguardando, a gente vê ali a obra de Rodeio 12 aguardando o recurso do Plano 1000, obras que já estavam em andamento e os recursos até o momento não vieram. Campanha de frutíferas de Timbó. Iniciou nesta semana a campanha de mudas frutíferas 2023. Os pedidos devem ser feitos no guichê de atendimento do Departamento de Agricultura, que atende no Simplifica Timbó, localizado na Rua Japão, até o dia 16 de junho, às 15 horas. A retirada das mudas acontece no dia 28 de junho, na Sociedade Cultural, atrás do Parque Central, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. A lista completa de mudas disponíveis está disponível lá no site da Prefeitura de Timbó. E o SAMAI de Timbó iniciou os trabalhos de recuperação na área externa do reservatório de 1 milhão de litros da estação de tratamento. É um procedimento que visa ainda mais segurança nas estruturas, somado à qualidade da água armazenada. Esse reservatório, junto aos outros 3 que estão instalados na estação de tratamento, atendem a população diariamente 24 horas por dia. Então está sendo feita essa manutenção. Agora, tem até boca no trombone, não agora, né? A gente vai repercutir mais adiante no nosso programa também, ali sobre a rua Rio de Janeiro, justamente na frente ali da estação de tratamento. Está muito tempo parada essa obra ali, a gente não vê ninguém trabalhando por ali e é uma rua extremamente utilizada aí pela população que mora no bairro das Capitais, que acessa também lá a região lá de Benedito Novo, enfim, é a rua ali da Cooper, né? Muito utilizada a rua Rio de Janeiro, e já está há um tempo essa obra parada ali, a rua interditada nos 2 sentidos.
Olha, mais 2 estações de manutenção de bicicletas são instaladas em Rodeio. A Diretoria de Cultura e Turismo de Rodeio realizou a instalação de 2 novos pontos de manutenção para bicicletas. As estruturas possuem suporte para as bikes e ferramentas básicas para a manutenção das mesmas. Também está disponível uma bomba de ar para que seja feita a calibragem dos pneus. A cidade possui 4 estações de manutenção que contemplam os percursos do cicloturismo Vale Europeu e etapas da Rota Interna, Caminhos do Frei Bruno. Elas estão dispostas da seguinte maneira: Praça das Bandeiras, ali no Glória, Praça dos Imigrantes, no centro, Praça do Lazer Rogério Packer, em Rodeio 12 e Bica d'Água, no Ipiranga, próximo à hospedagem Aqua Santa. Investimentos aí dos municípios, claro, no cicloturismo. Essas backstage aí para que as bicicletas possam parar, fazer alguma manutenção, bomba para encher o pneu, enfim, são importantes porque nossa região quer se consolidar aí como uma região voltada para o cicloturismo, precisa dar essa estrutura para os pedais, né, aqueles que curtem o pedal. A Prefeitura de Rodeio está informando também que com o início da obra de macrodrenagem do centro, a rua Giacomo Furlani estará com fluxo de máquinas e caminhões intenso. A Prefeitura pede para que quem necessitar ir à unidade de saúde Vila Italiana, Rede Feminina, PAI e Delegacia, que utilize a rua 14 de Março ou a rua Carlos Moser, evitando possíveis transtornos. São transtornos momentâneos para benefícios permanentes, diz aqui a Prefeitura de Rodeio. E olha, falando em SAMAI, estação de tratamento, a Agência Intermunicipal de Regulação, AGIR, do Médio Vale do Itajaí, finalizou e torna público os procedimentos de análise dos valores de serviços públicos relacionados à tarifa de água e taxa de lixo vigentes para 2023. Com base no parecer emitido pela AGIR, o prefeito do município de Timbó, Jorge Krieger, validou, através de decreto, os valores propostos da tarifa de água e de taxa de lixo, que começam a ser aplicados a partir de 4 de maio agora de 2023, aos consumidores do SAMAI de Timbó. De acordo com o decreto, ficam reajustados por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulados de outubro de 2021 a janeiro de 2023, em 9,49% as tarifas dos serviços prestados pelo SAMAI. Ou seja, a partir de 4 de maio, aplicado aí o IPCA de outubro de 2021 até janeiro de 2023, 9,49% de aumento vai ter aí os serviços prestados pelo SAMAI, tanto a água quanto a taxa de lixo. Olha, publicada a Lei sobre Guardas Armados nas Escolas Estaduais. Foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado na noite desta segunda-feira, a Lei Complementar 826/2023, que institui o programa Escola Mais Segura em Santa Catarina, com o objetivo principal de convocar policiais da reserva para atuar como guardas armados nas escolas estaduais. A matéria elaborada e aprovada em tempo recorde pelos deputados estaduais na semana passada foi sancionada na íntegra pelo governador Jorginho Melo na última quinta-feira. A publicação possibilita que o Executivo inicie os trâmites para o chamamento dos policiais aposentados que integram o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública para proteger 1.053 escolas estaduais. Cada um deles receberá pouco mais de R$ 4.100 mensais pelo serviço. Olha, o que chama a atenção aqui é o seguinte: essa legislação foi aprovada em tempo recorde. Isso foi praticamente coisa de 2 dias, aí já estava tudo esquematizado, tudo organizado, lei aprovada. Enfim, o que eu quero chamar a atenção com isso? Que quando há pressão, quando há necessidade, quando há pressão popular, apelo popular, os políticos trabalham, né? Eles tinham que trabalhar, tinham que mostrar algum serviço. Havia um apelo popular, a coisa tinha acabado de acontecer, né? Uma pressão danada aí das pessoas por mais segurança nas escolas. E aí o que acontece? Eles trabalham, aí mostram serviço. Em 2, 3 dias ficou tudo pronto, aprovado, já a lei está pronta e já vai ser começada a implementação dessa legislação. Ou seja, pressão popular funciona, né, para cima dos políticos, né, porque a gente vê isso acontecendo aqui com essa legislação sobre a questão dos guardas armados nas escolas estaduais.
Olha, deputados aprovam regime de urgência para a PL das fake news. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, ontem, portanto, por 238 votos a 192, o pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei 2630, a PL 2630, conhecido como a PL das fake news. A aprovação do pedido permite que os deputados dispensem formalidades regimentais, como a tramitação de proposta pelas comissões. O texto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet seguirá diretamente para o plenário e o mérito deve ser analisado até a próxima semana. Olha, essa votação aconteceu ontem, em regime de urgência. Os deputados estavam publicando nas redes sociais, fazendo uma pressão, mas a votação aconteceu ontem mesmo. E por 236 votos, 238 votos a 192, o pedido de urgência foi aprovado. E aí uma lei como essa, ela passa a não ter nenhuma discussão. Na terça-feira que vem já vai para plenário, para aprovação ou não. Não vai passar por discussão das comissões, que normalmente essas comissões fazem aí uma alteração, um melhoramento dessas legislações e não passa, vai direto para plenário. Tem que avaliar do jeito que a lei está aí. E o Deltan Dallagnol, ele acabou se manifestando também a respeito dessa PL ontem na Câmara dos Deputados e a gente vai ouvir aí um trecho dessa manifestação do Deltan Dallagnol. Eu tenho um grande medo de que hoje o Congresso Nacional coloque o Brasil no rumo concreto, real, iminente de uma grande censura. Está sendo votado nessa casa hoje a urgência de um projeto que tem 5 imensos problemas. O primeiro grande problema desse projeto é que ele define a remoção de conteúdo ilícito, mas quando vai falar de conteúdo ilícito, define isso de modo genérico, como tudo aquilo que viola direitos fundamentais. E nós sabemos que a lista de direitos fundamentais da Constituição é enorme. O segundo grande problema do projeto é que ele dá uma obrigação para as redes sociais de derrubar esse conteúdo que é definido como ilícito genericamente, sendo que essa obrigação também é definida genericamente. E quem que vai controlar o cumprimento ou não dessa obrigação? Vai ser o governo, que recebe o nome nesse projeto de entidade autônoma de supervisão, mas que vai ser, por meio de indicações políticas, aparelhada pelo governo. Então vejam a situação que nós temos. Nós temos que o discurso vai poder ser derrubado quando genericamente se puder argumentar que ele viola direito fundamental e que a entidade rede social vai ter que fazer isso sob pena de sofrer pesadas multas aplicadas por um governo que pode querer sim restringir o direito fundamental. E a gente está falando de plataformas sociais e redes sociais que vão fazer essa remoção mediante algoritmos, de modo automatizado. Então, se tiver lá uma expressão como violência, pode ser que simplesmente caia o conteúdo. Se tiver lá uma crítica ao governo pedindo impeachment, pode ser que caia o conteúdo por se caracterizar golpe. Se tiver uma crítica à ideologia de gênero, pode cair esse conteúdo por ser classificado como risco de homofobia. Nós teremos uma grande restrição do debate político no nosso país. Então nós temos um projeto que é altamente perigoso. Nós precisamos recordar que na semana passada, se alguém dissesse que o governo foi omisso, ou ainda que o governo atuou de modo negligente ou até criminoso no dia 8 de janeiro, permitindo a depredação de prédios públicos, o governo chamaria isso de fake news. Mas hoje, se alguém disser isso, isso tem ampla evidência em cima das câmeras e das imagens reveladas pelas câmeras e pela imprensa. Nós precisamos defender a liberdade do brasileiro de poder se expressar, de poder criticar livremente. E além desses 3 grandes problemas que eu mencionei, que são conteúdos ilícitos escritos genericamente, uma imensa pressão sobre redes sociais que vão ser avaliadas de modo muito livre e amplo e com arbitrariedade pelo governo, e um governo controlando tudo isso, existe ainda a instituição de um chamado protocolo de segurança, que é o estado de exceção sobre as redes sociais. E, por fim, está se dando um cheque em branco para um governo que, para manter o seu poder, já ultrapassou todas as regras praticando corrupção, que é amigo. Nós temos, então, um projeto de lei que vai ser votado, que levanta os maiores temores. Nós temos um governo que tem a faca e o queijo na mão, que já ultrapassou todas as barreiras da história, passando por cima de regras anticorrupção, sendo amigo de ditadores e que tem a faca e o queijo na mão para amordaçar o Brasil.
Nós não podemos deixar que amordassem, que calem a nossa liberdade e a nossa liberdade de expressão, de fazer a devida fiscalização e crítica do governo, de defender o nosso povo e a democracia. Essa foi a manifestação aí do Deltan Dallagnol, aí na Câmara dos Deputados no dia de ontem, sobre essa PL que foi aprovada em caráter, vai poder ser tramitada em caráter de urgência, não entendo por quê, né? Estão se utilizando aí do que aconteceu até aqui no 5 de abril, aqui em Blumenau, por exemplo, para dizer que precisa ser urgente isso. Não estou entendendo esse caráter de urgência dessa PL aí. Quer dizer, a gente acaba entendendo, ouvindo aí o Deltan Dallagnol, a gente acaba entendendo um pouco por que querem urgentemente aprovar essa PL. A gente espera aí que essa votação que vai acontecer na semana que vem, os deputados pensem bem, deem uma boa analisada no projeto, cuidado com as jabuticabas, né, que são incluídas nesses projetos que são aprovados aí a toque de caixa, para que isso realmente não seja aí uma PL, uma legislação de mordaça, de censura. Daqui a pouco ninguém pode falar mais nada, porque qualquer coisa pode ser avaliada genericamente como qualquer coisa. E aí as punições começam a acontecer, a mordaça começa a acontecer. Então que os nossos deputados façam uma boa análise desse projeto antes da sua aprovação. São 7 horas mais